Cessão. Alcança a cessão de direitos e, por exemplo, desconto de duplicatas? Porque se o imposto incide sobre cessões de direitos, ao fazer um desconto duplicata, eu tenho uma cessão de direito. Se eu tenho uma cessão de direito, eu vou ter esse imposto. A locação, que é outro conceito, alcança aluguel de ações em bolsa, que é outra figura que nós temos na prática brasileira. A cessão alcança a cessão de direitos autorais. Os bancos estarão alcançados e incidirá sobre o spread? Dizem os autores que não. Mas eu pergunto, mas o banco é prestador de serviço? Por que ele não vai pagar o IBS tal qual os outros pagam? Ele é prestador de serviço. Ou seja, abre-se, através da técnica que foi utilizada na formulação do texto, um contencioso significativo, de modo que aquele que não se enquadrar em nenhum dos conceitos, está fora, pura e simplesmente. Terceiro ponto, são 5. Terceiro, tributação no local do consumo. Tem sentido aproximar a tributação ao local do consumo? Em tese, sim. Mas o mundo moderno torna isso muito complicado e muito difícil de determinar. Exatamente, um exemplo é dos intangíveis. Há um grande debate hoje no ISS, que já existe, tá? Onde que deve ser cobrado o ISS. Eu tenho um colega de Santa Catarina, que é advogado de uma empresa de informática, que me diz, Marco, eu tenho mais de 10 ações consignatórias em municípios diferentes, porque o meu cliente presta serviço em vários municípios, e cada município quer cobrar o ISS integralmente, e eu tenho que fazer ações consignatórias em cada um desses municípios. Isso vai desaparecer? Não, vai continuar igualzinho. Porque, como haverá uma alíquota municipal diferente, definida pelo CEP, né? Ficamos sabendo, eu achei ótimo. Essa tem uma historinha que eu posso contar sobre o CEP, que é ótimo. Tá? Não vai ser resolvido, vai continuar o mesmo problema. E mais, tributar no consumo não é garantia de inexistência de problemas. Basta ver a experiência europeia. A Europa sofreu muito no âmbito do IVA com a chamada fraude carrossel. Fraude carrossel, o que era? Exatamente um carrossel. Eu faço uma interestadual, sem tributação, faço uma interna tributada que eu não pago e faço uma outra interestadual que eventualmente volta para o estado de origem e assim vamos. Tá? Isso está na jurisprudência da Corte Europeia de Justiça. Todos os países europeus têm a fraude carrossel engasgada aqui, porque falam, mas pensamos tão bem que daria certo a tributação no consumo, mas na hora H aparece a criatividade no sentido de buscar a fuga do tributo, a sonegação, e obtém-se exatamente o que não se desejava obter. No Brasil, qual foi a experiência brasileira na imunidade das interestaduais com combustíveis? Vamos lembrar, no início da implantação da Constituição de 88, interestaduais de combustíveis saíam do Rio de Janeiro, caminhões e caminhões e caminhões, para entregar em Minas e depois voltavam para o Rio de Janeiro, ia sem nada, voltava sem nada, e era consumido no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, porque era perto da refinaria e assim por diante. Então, vamos desmistificar essa ideia de que, através de fórmulas abstratas, que não levem em consideração a experiência concreta brasileira, funcionam no Brasil. Para mim, isso é um mito, mas um mito que tem que ser desmistificado. É verdade, além de tudo, que o Brasil tem grandes problemas nos estados de origem. Me impressionou muito uma frase de um procurador da Fazenda do estado de Minas Gerais, onde ele diz o seguinte: levam a riqueza e deixam os buracos. E não é um problema pequeno. Basta ver o que aconteceu no último ano, nos últimos 12 meses. Então, nós não podemos, pura e simplesmente, querer implantar, independente de todos os argumentos econômicos que já foram levantados, para esta ou aquela solução. Nós não podemos implantar um modelo de tributação exclusivamente no consumo, se nós não enxergarmos a realidade brasileira com cálculos matemáticos prévios.
seja quanto à exatidão em concreto do cálculo matemático, seja quanto à aceitabilidade no tempo desse cálculo. Veja o que aconteceu com a Lei Complementar 87. A Lei Complementar 87 e 96 foi alterada pela 115 de 2002, depois gerou uma emenda constitucional 42 de 2003, sempre discutindo o anexo era insuficiente, era isso. Essa é a nossa experiência. Como nós vamos apoiar um modelo de tributação que vai depender necessariamente de recomposições por parte do orçamento federal? Eu acho que nega a nossa realidade. E mais, o efeito prático da tributação exclusivamente no consumo é o desaparecimento da vantagem diferencial da Zona Franca. Ah, não vai sumir do texto constitucional, está lá o nome Zona Franca, sim, mas só que não tem nada embaixo. Tá? Então, acaba a Zona Franca. Quarto ponto, são 5, já estou no quarto. Adequação ao futuro. A Constituição é feita não só para resolver problemas presentes, mas é também para projetar soluções para o futuro. E a PEC 45, a meu ver, não está adequada para o futuro. A incidência apoiada em tipos materiais tendem a caducar com o tempo. Um exemplo muito simples. A Lei Complementar 87, que é de 1996, que está em vigor até hoje, prevê 2 dispositivos, ficha telefônica. Caducou há muito tempo. Tá? Ou seja, a utilização de um conceito material, ele se esgota. Não apenas os conceitos estão mudando, o mundo está mudando. Qual foi a data do lançamento do primeiro iPhone? 2007, 12 anos. Qual era a nossa vida até 2007 e depois de 2007? Qual é o perfil das indústrias antes de 2007, antes do smartphone e depois do smartphone? Que não é só o fone, mas fala, grava, tira foto, vê internet, etc, etc, etc. Mudou o mundo. Como que eu posso trabalhar com o conceito de ficha telefônica? Como eu posso trabalhar com o conceito de cessão ou locação? Tá? Não só tipos de atividade econômica surgem e desaparecem, não só os próprios tipos de atividade econômica surgem e desaparecem, não só fábricas de CD-ROM e locadoras de filmes é que desapareceram. Vamos pegar um exemplo? Os banqueiros. E isso é uma crítica que eu faço olhando para a PEC 110, porque a PEC 110 coloca suas fichas numa arrecadação 100% através do sistema bancário. Tá? Em 1850, no Código Comercial, os banqueiros eram definidos como comerciantes. Comerciantes de moedas e comerciantes de títulos. Hoje, ninguém tem dúvida de que os banqueiros são prestadores de serviço. Não são mais comerciantes, são prestadores de serviço. Amanhã, existirão bancos? Eu tenho dúvida. Do jeito que as coisas vão, com as moedas virtuais, com os pagamentos através da internet, com o que está acontecendo nesse ano, eu tenho dúvida que os bancos que nós teremos daqui 10 anos ou 20 anos serão esses bancos que nós conhecemos nos últimos 100 anos da experiência brasileira. Então, como que eu posso apostar minhas fichas num mecanismo que hoje eu já tenho dúvida que vai permanecer? Tá? Portanto, tipicidade material não acompanha a mudança. É preciso utilizar outros critérios de tributação e a captação da capacidade. Contencioso judicial. É outro esquecido da PEC 45. Ele fala que o comitê gestor vai se representar ativa, passivamente, extrajudicial e judicialmente, todos, que haverá uma coordenação entre as procuradorias e assim por diante. Mas, e a litigiosidade? Vai acabar? A litigiosidade está arraigada na experiência brasileira. Existem vários pontos de atrito atuais que continuam no modelo da PEC 45. A diferença entre crédito de insumo e consumo final,
entre local da prestação de serviços, caracterização de um estabelecimento, pode dizer, não, paga no estabelecimento, mas o que é um estabelecimento hoje? Nós temos estabelecimento virtual. Tá? Quais são os elementos de conexão tributária nesse mundo virtual? Como ficam atividades remotas e como eu tributo as atividades na nuvem, os serviços prestados na nuvem? Como eu lido com essa definição positiva de conceitos constitucionais? Tudo isso já existe hoje e vai continuar. Só que não vai continuar em cima de um conceito, serviço, vai continuar em cima de 6 conceitos. Conselho Nacional de Justiça, publicação Justiça em número 2018. O que ela diz? Olha só. A Justiça Estadual, que cuida de ICMS e ISS, está em 2.697 municípios. Mas ela não será mais competente. Ok. A Justiça Federal... Vai à capela. A Justiça Federal, que passará a ser competente sobre o IBS inteiro, está em 279 municípios. 10 vezes menos. Eu vou obrigar todos os contribuintes que hoje estão no ISS e no ICMS a peregrinarem para um desses 279 fóruns, quando antes eles iriam para um dos 2.600 fóruns. Em número de processos novos, em 2018, Justiça Federal inteira, 2 milhões, número redondo, 2 milhões de novos. Processos tributários federais, em 2018, 740 mil. Justiça Estadual Tributária, só ICMS e ISS, com nome ISS e ICMS, 220 mil. Mas se nós considerarmos mais a respectiva proporção na dívida ativa, isso sobe para 446 mil processos novos que pode-se estimar que serão de ISS e de ICMS. Isso significa o quê? Crescimento de 15% a 30% do volume total da Justiça Federal, ou de 40% a 60% do volume tributário federal, para juízos federais que já estão sobrecarregados. E aí as perguntas que ficam, vão criar 10 vezes mais fóruns federais? O quadro de pessoal total da Justiça Federal vai ter que crescer em 15% pelo menos? Vão produzir juízes?